Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o nosso programa Doses Apocalípticas. Você já sabe, analisando capítulo por capítulo Apocalipse, esse livro importante, o último livro da Bíblia, o desfecho da história do grande conflito, e deixando para você depois se aprofundar, né? A ideia aqui é despertar o interesse para que você também leia, estude, busque informações seguras, como por exemplo as que estão lá no site apocalipse.com. Felipe Lemos está aqui de volta, meu amigo, jornalista, pregador da palavra e também aquele que mantém o site apocalipse.com. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Michel? Tudo bem, amigos? Um prazer estar com vocês aí. Esse site tem muitas informações interessantes sobre o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Confira lá, apocalipse.com. Muito bom. Nós estamos aqui nessa minissérie, dentro da grande série Doses Apocalípticas, estudando agora o capítulo 13 do Apocalipse. Se você perdeu algum capítulo aí, ou o programa anterior, é só ir lá na playlist do meu canal, Doses Apocalípticas, você tem todos os vídeos ali disponíveis. Ou então no site mesmo, apocalipse.com, você encontra ali todos os vídeos e muito mais materiais. Nós começamos a analisar no vídeo anterior a identidade da besta do mar. Já vimos que é um poder que emerge numa região, né, do mundo povoada, porque águas, mares representam povos, multidões, nações, línguas. É um poder perseguidor do povo de Deus. É um poder religioso também, porque ele blasfema, ele se insurge contra o santuário de Deus. Enfim, é um poder religioso, opressor, perseguidor. Faltou a gente comentar um detalhe que ficou para este vídeo aqui. E eu peço então que o Felipe comece a comentar, né? Aqui é dito, Felipe, no verso 3, que uma das cabeças da besta, a besta do mar, parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão. O dragão é Satanás, né? Que está por trás das bestas. Elas são como que marionetes de Satanás. Mas, Felipe, que ferida mortal é essa que foi desferida ali, né? Contra a besta do mar, e em que sentido ela foi ou vem sendo curada? Bom, vamos lá, vamos tentar ser bem sintéticos aqui, porque depois você pode buscar os detalhes em outros lugares. A ferida, o golpe mortal, né, que foi desferido contra essa besta da terra, então se nós seguirmos a linha que nós já vimos falando, seria contra o papado, e o papado sofreu um golpe bastante forte, né, pós-Revolução Francesa. Estou falando aí do século XVIII, né? Então, a Revolução Francesa eclodiu em 1789. Você conhece lá, liberté, fraternité, igualité, aquele lema todo lá, que vinha no sentido de ser contrário a um movimento que predominantemente era contrário à religião que predominava e ao sistema de governo predominante também, que era a monarquia. Então, o papado leva um golpe nesse sentido. Só que o golpe ele acaba levando depois, quando a Revolução Francesa já estava num outro estágio, quando já quem dominava a região era o imperador Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte tinha um general, Berthier, que finalmente, simbolicamente, tem um ato que acontece ali, que é o aprisionamento do Papa Pio VI, que acontece em 1798, que é quando nós entendemos que é o final daquele período de supremacia papal, porque daí você não tem mais como ter supremacia papal. Ah, mas o papado acabou? Não, é claro que não acabou. Mas ele perdeu aquela força de perseguir, de comandar a política, de uma forma como vinha fazendo desde o VI século. Então ele já não consegue mais fazer isso no final lá finalzinho do século XVIII já, né? Então esse é o golpe. É um golpe mortal, parece que morreu, né? Mas na verdade é um golpe que não matou, porque a ferida foi curada. E quando é que essa ferida é curada, então, Michelson e amigos? Os historicistas, né, os estudiosos da linha profética historicista vão entender que essa ferida começou a ser curada a partir do século XX. Aí nós já temos um contexto de 1929 lá. Aí já é uma época já estamos na Itália, já temos Roma, o Vaticano não, melhor, o papado está em Roma já se fortalecendo novamente, e aí você tem um Tratado de Latrão, que oferece uma área, Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, ele oferece uma grande extensão de terra para
para uma nação, pode ser pequena perto de outras, mas para você criar um país dentro de outro, não era tão pequeno assim, né? Então você cria o Estado do Vaticano lá em 1929, que é algo simbólico também, muito importante, porque ali ele ganha, o Vaticano, que é uma religião, ganha o status de um Estado, tem assento na ONU, então volta aquela conexão igreja-Estado. Isso acaba ali, isso tinha sido cortado com a Revolução Francesa, isso é retomado com muita força alguns anos antes, é bem verdade, né? Mas em 1929 você tem um ato significativo. Então, muitos vão entender que o que está no verso 3 ali de feridas sendo curadas, essa cura começou a acontecer com mais força por esse tempo, Michel. Então, é um fortalecimento do Vaticano, da criação do Vaticano, fortalecimento do papado e confirmação de que a besta do mar volta a ter mais poder, volta a ter protagonismo como aliada, aí não tem dúvida, né? Como aliada do dragão, né? E é uma cura em processo, né? Porque a gente vê que ainda não existe aquela supremacia dos 1260 anos, né? Mas a profecia mostra aqui, quando nós estudarmos no próximo vídeo a besta da terra, a profecia mostra que haverá uma aliança dessas duas bestas, e aí sim, a imagem da primeira besta terá sido formada, e aquele poder voltará. Parece até um tanto estranho, né, falar disso neste mundo de hoje, em que há uma separação clara entre Estado e Igreja, pelo menos na maior parte dos países, né, em que não há uma perseguição, pelo menos não aqui no Ocidente, né, outros países até têm, mas por outros motivos, mas assim, uma perseguição religiosa motivada, né, ou feita, né, por um poder religioso hegemônico. Então isso parece muito estranho, mas o futuro vem aí, né, e nós temos que acompanhar os desdobramentos da história. É interessante perceber realmente que como as coisas acontecem de acordo com a profecia, né, os 42 meses, ou 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o mesmo período, desde 538 até 1798, marcaram, estou só recordando, né, marcaram o tempo de supremacia do poder romano, poder papal. Em 1798 termina esse poder, essa supremacia. Por quê? Porque é exatamente nesse ano em que a besta recebe uma ferida mortal, um golpe mortal. Parecia, para quem vivia na época, que o papado não mais se levantaria. O Papa Pio VI foi preso. Os bispos se recolheram voluntariamente. Para quem vivesse naquele momento, parecia realmente que a Igreja Romana tinha acabado. Mas depois... Propriedades religiosas foram confiscadas também. Sim. Na Revolução Francesa, né, as igrejas foram invadidas, né? A gente já estudou isso aqui no capítulo 11 do Apocalipse, né? A gente vê lá que a Catedral de Notre Dame, por exemplo, é desrespeitada, né? Eles colocam lá uma prostituta como deusa da razão, e ali os bispos e clérigos são expulsos, né? Então é todo esse processo, mas depois de algum tempo, como o Felipe explicou, já lá no tempo de Mussolini, começa a haver uma restauração. As terras são devolvidas, o poder político volta a ser retomado, é o processo de cura. Nós veremos ainda o ápice desse processo, quem sabe até em nossos dias. Michel, deixa eu fazer uma acréscimo que eu acho que é importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 3, lá o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, isso aqui é a volta de Jesus, nós vos exortamos, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, é um alerta, não chegou ainda no final. E aí o verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Jesus. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Blasfêmia? Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essas palavras do apóstolo Paulo indicam para nós 2 coisas muito importantes. A primeira é de que, antes da volta de Jesus, vai ter uma movimentação do filho da perdição. E ele vem com engano religioso. Então, alguns que defendem aí que existe uma linha interpretativa que defende que a ferida mortal da besta seria algo como, por exemplo, o suicídio do imperador Nero, imperador romano, lá em 68. Os preteristas, né?
preteristas. Eles acreditam por quê? Porque na visão deles o Império Romano é verdadeiramente a besta. Só que o Império Romano não pode ser a besta por esse texto de Paulo, porque Paulo vai dizer que não, antes da volta de Jesus vai ter um poder religioso. Não pode ser o Império Romano ocidental e nem oriental. Nem ocidental, nem oriental, eles não existem mais. O que existe é, vamos dizer assim, vou usar uma expressão mais comum, o espólio do que ficou do Império Romano, que é o romanismo papal. Esse é que ficou, ele é que existe. Não existe um Império Romano pagão, aquele lá do César, não, dos imperadores, desculpe, não do César, mas dos imperadores, e nem Império Romano Oriental, bizantino, nada disso. Então, esse texto nos ajuda. E a segunda coisa muito importante é que Paulo reafirma aquilo que a blasfêmia desse poder religioso é porque ele se opõe a Deus e a tudo que vem de Deus, né? Então, só para adicionar esse aspecto, para mostrar que, biblicamente, nós podemos saber que vem ainda um poder, ele vai ter força ainda no futuro, né? Ótimo, ótimo adendo. Você já percebeu, né, que tem muita coisa ainda para a gente analisar, tem a marca da besta, a besta da terra, a aliança delas, decretos, um decreto de morte, um cerceamento da liberdade de comprar e vender. Você precisa acompanhar essa série, viu? Até porque hoje em dia tem muitas coisas sendo ditas aí em canais, em vídeos, em textos, né? Muita viagem a respeito do que seria a marca da besta, por exemplo. E nessa série a gente vai analisar com algum detalhamento esses assuntos aí, tá bom? Mas uma coisa fica clara mais uma vez: ainda que haja poderes perseguidores, poderes opressores, o povo de Deus vai vencer. Porque esse grande spoiler já foi dado no Apocalipse. O Cordeiro vence o dragão. O Deus derrota as bestas. O destino delas é o lago de fogo. E o povo de Deus, que se apegou ao Cordeiro, que é o Todo-Poderoso, ele vence pelo sangue do Cordeiro. Fique firme. Dias difíceis virão? Sim, mas a vitória é garantida. Tanto é que o capítulo 14 depois, João já antecipa esse momento de glória quando os salvos estiverem com Deus para sempre. Um grande abraço para você. Continue acompanhando aqui a nossa série. E, Felipe, as suas palavras finais aí de despedida para os nossos amigos. Fique firme, não se preocupe, porque nós estamos compreendendo a maneira como os aliados satânicos trabalham, mas nós vamos entendendo no Apocalipse que a vitória é do Cordeiro. O livro é sobre o Cordeiro vencedor. Que Deus abençoe você. Amém. Um grande abraço.